Você já reparou que Deus permite problemas na vida do cristão e que às vezes isso é bem mais frequente do que a gente gostaria? Por que isso acontece? Às vezes Deus permite as famosas tribulações, né, os problemas que a gente enfrenta de uma forma externa, que a gente às vezes não tem controle, aparece uma crise financeira, aparece uma enfermidade, um problema, um luto, a gente não tem controle sobre isso, Deus permite, e daqui a pouco também pode surgir crises internas, problemas emocionais, problemas de luta contra o seu pecado, e Deus permite, parece que um ciclo disso, sabe? Passa um tempo, vem de novo, passa um tempo, vem outra coisa, e assim a gente vai. Por que Deus permite isso? Por que Deus permite problemas na vida dos seus filhos? Eu queria conversar com você sobre isso hoje, porque eu acho um tema muito importante, uma coisa que eu divaguei muito esse ano, porque eu passei por muitos problemas, e queria conversar com você sobre isso, porque afinal, como diz o título desse vídeo, o Senhor nos ama demais para deixar tudo como está. E primeiro eu queria falar com vocês sobre 2 erros, nesse caso, de pensar sobre problemas, por que Deus permite problemas. O primeiro erro é você pensar que Deus permite problemas para te punir, para te humilhar, para rebaixar você. Não é esse o propósito das tribulações, desses ciclos de problemas que a gente tem. Por quê? Porque não condizem com o nosso Deus. Se você ainda pensa isso de Deus, provavelmente está faltando na sua vida uma leitura mais profunda da palavra, um estudo mais profundo, conhecer a Jesus de verdade, né? Lá em Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que pensar no amor de Deus como um negócio tão profundo, tão rico, que a gente tem que ficar calculando a medida, calculando a profundidade, medindo, né? Tentando contabilizar o amor de Deus, ainda que seja impossível fazer isso, porque ele é grande demais. Ou não cabe na caixinha da nossa mente. Mas nós precisamos fazer isso, porque nós precisamos conhecer quem Deus é. E Deus não age dessa forma. Você pode talvez pensar isso, porque talvez você leu lá o Antigo Testamento, você viu Deus permitindo problemas, até para trazer ensino, né? Muitas vezes para o povo de Israel e tudo mais. Mas, de novo, não é para humilhar, não é para afastar os filhos de Deus, mas sim para aproximar. Então, esse é o primeiro erro. Você não pode pensar assim. O segundo problema, o segundo pensamento, né, que as pessoas acham do porquê que Deus permite problemas, ele é muito mais sutil do que o outro, porque o outro até tem uma galera que já sabe disso. Mas o segundo talvez você não saiba, porque está repleto de vídeos por aí, mensagens, pregações falando disso, que me irritam muito particularmente. E as pessoas dizem assim, você vai passar por um problema, mas ele é uma fase, ele é temporário, porque Deus está tentando te alavancar para você viver alguma coisa, para você conquistar alguma vitória, alguma bênção, algum ministério. Às vezes até a pessoa usa o ministério como desculpa para isso, e isso não é bíblico, não está certo dizer dessa forma. Os problemas que Deus permite não são mais um item no seu currículo crente, nem para você conquistar uma nova posição. Na verdade, ele serve muito mais para você ser semelhante a Cristo. A palavra vai falar várias vezes sobre a gente não ter como tesouro do nosso coração as coisas desse mundo, que elas corroem, elas se corrompem. Você acha mesmo que Deus está permitindo várias questões virem à tona, trabalhando seu coração para você ter mais dinheiro? Para você ter um cargo na igreja? Você acha realmente? Isso pode vir com o processo? Com certeza, mas você acha que esse é o objetivo de Deus para sua vida? Não. Deus está muito mais interessado em caminhar com você e compartilhar de quem Ele é, do coração dele, do poder dele, do conhecimento dele com você, do que as coisas que você pode fazer por ele. Deus quer... Eu vi uma amiga minha falando essa semana, ela disse, Deus está mais preocupado no que Ele vai fazer em você do que através de você. E talvez você pense isso porque
A figura que vem na nossa cabeça muito é o deserto, lá no Antigo Testamento, né? O povo caminhando no deserto para chegar na Terra Prometida, né? É isso que as pessoas pensam, mas essa é uma leitura muito rasa desse episódio da palavra. Na verdade, ela está falando sobre um povo que estava sendo purificado do seu tempo de escravo, da sua mentalidade de escravo, por isso que a gente tem aquela história ali de Caleb e Josué, da mentalidade deles ter fé e só ficar o povo mais novo junto com eles para entrar na Terra Prometida. A gente tem essa parada aí, porque Deus está muito mais interessado em mudar, em transformar as pessoas para estar com Ele. E essa figura da Terra Prometida, na verdade, ela aponta, ela é só um símbolo para a vida eterna. Então não condiz a gente usar esse símbolo para dizer, minha Terra Prometida é a minha bênção. A minha Terra Prometida é um casamento 100% saudável. A minha Terra Prometida é a minha promoção. A minha Terra Prometida é o meu carro novo. Não. A Terra Prometida é a vida plena, eterna com Jesus. Esse é o nosso tesouro. É para lá que a gente está caminhando. Lembra que lá no começo do vídeo eu falei sobre ciclo? E parece que essas tempestades, elas são mais ou menos um ciclo, né? Que Deus permite de tempos em tempos e tal, a gente vai revivendo essas coisas e tudo mais. Jesus usa uma parábola incrível para descrever isso. E você conhece ela com certeza, que é João capítulo 15, a parábola da videira verdadeira, né? Jesus diz que ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos e que Deus, Pai, ele é o agricultor. E aí ele vai contando a história, né? Ele vai dizendo que então a gente tem que estar enxertado na videira, a gente tem que permanecer na videira, permanecer em Jesus para ter a vida, para frutificar, enfim. E ele diz que nós somos os raminhos, né? As extensões do Senhor, vamos dizer assim. A gente vai espalhando o reino de Deus, porque a gente vai alcançando, que a gente é os raminhos. Mas a palavra fala que todo ramo que produz fruto, que é o objetivo do ramo, certo? O objetivo do ramo é produzir fruto. E todo ramo que produz fruto, esse de tempos em tempos tem que ser podado. E aquele que não produz fruto, esse é cortado fora. Essa parábola é muito boa porque ela fala desses ciclos que a gente vive. Ela fala dessas estações onde Deus nos poda. E a poda pode parecer até meio assustadora, assim como os problemas que a gente vive. A gente pode pensar que Deus está nos punindo, como eu falei lá no começo. Mas na verdade Ele está cortando certas coisas, está podando cantinhos que não estão saudáveis. Por quê? Porque na próxima estação a gente vai frutificar. A gente vai frutificar a vida de Jesus em nós. E esse é o nosso objetivo. E aí a gente chega então no porquê. Para que então que Deus permite todos esses problemas na nossa vida? E eu consigo encontrar dois motivos pelos quais Deus permite, né, os problemas acontecerem na nossa vida. Primeiro, para conhecer Jesus. Você precisa entender, nesses momentos de crise, que Jesus é o único tesouro que você tem. Esse ano eu passei por um problema bem grande e eu engravidei no começo do ano e... espera não chorar. Em maio, eu perdi com 2 meses de gestação, que muito, né, engravidar, enfim, a gente estava se planejando para isso e tudo mais. Foi uma dor horrível. Eu acho que a pior dor da minha vida, com certeza, a pior dor da minha vida. E os primeiros dias foram muito difíceis. Mas sabe o que é o mais incrível? É que mesmo nesses momentos bem tenebrosos, e eu falei coisas em oração que eu me arrependo e só Deus pode ter paciência comigo. Eu percebi nesses dias que Jesus era a única coisa que eu realmente tinha. Eu perdi a coisa que eu mais queria, o maior sonho, para entender que Jesus era suficiente para mim. Sei que é louco eu falar isso, né? Não faz muito sentido mesmo. Mas eu tenho vivido um tempo onde eu parei de ter tanta ansiedade, onde eu parei de ficar pensando tanto
nas coisas do mundo, no tempo desse mundo. Eu era uma pessoa que, sabe, estava sempre produzindo, sempre achando que estava atrasada, com muita ansiedade. E quando eu perdi o meu bebê, eu vi que essa vida é muito frágil, que tudo passa, tudo passa. A única coisa que permanece é Jesus. E mesmo em uma dor terrível que eu estava sentindo, terrível mesmo, eu consegui louvar o Senhor e não perder a minha fé. E eu fiquei tão feliz com isso, gente, porque eu fui missionária, ainda sou, né, de certa forma. E quando eu fui para o campo, eu dizia para o Senhor, eu quero que até o meu último suspiro da minha vida seja para Ti, que todos Te conheçam, eu quero Te amar. E eu sempre cantei isso muito para Jesus, né? Eu queria amar o Senhor com todo o meu coração. E nesse período escuro da minha vida, foi onde eu vi que, de fato, eu sou amiga de Jesus. E eu amo Ele mais que tudo nessa vida. E Ele é tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. Com esse episódio, eu aprendi a conhecer melhor esse Deus que me ama, que tem paciência comigo, que chora comigo. Bom, eu vou contar em outro vídeo essa história com detalhes, mas eu queria te dizer, todo problema ele vem primeiro para que você conheça mais a Jesus. Esse é o nosso alvo. O apóstolo Paulo fala isso lá em Filipenses 3. Esse é o nosso objetivo, caminhar com Jesus, desenvolver amizade com Ele, estar com Ele. O segundo motivo é utilizando a parábola de João 15. A gente tem essas podas, o Senhor corta, né? O Senhor permite umas dores, aí, uns sofrimentos na nossa vida, porque Ele está fazendo nós, os seus raminhos, frutificarem. Você não vai conseguir frutificar paciência se você não tiver que esperar. Você não vai frutificar amor se ninguém te ofender. Não vai. Você não vai frutificar domínio próprio se tá tudo tranquilo, se ninguém te persegue. Não vai. O Senhor permite essas situações, Ele coloca a gente parece no fogo, né? Para ser refinado como ouro, sabe? Para ser transformado de dentro para fora. E isso eu posso testemunhar um monte de coisas, assim. Sabe, eu era uma pessoa completamente insegura, completamente ansiosa, ficava me comparando demais com os outros. E só de eu estar aqui falando nessa câmera aqui com vocês, sei lá quantas pessoas vão ver esse vídeo, é um negócio assim surreal para mim. Surreal mesmo. Eu estar compartilhando coisas tão pessoais também para mim, sabe? São coisas que o Senhor foi me ensinando, mas isso é muito raso, na verdade, eu estar me expondo aqui. Deus fez com que eu admitisse meus pecados, que eu fosse transformada. Sabe, eu era uma pessoa muito orgulhosa, me achava melhor que todo mundo. No fundo, eu me achava, entendeu? E Deus me esmagou de diversas formas, eu sofri injustiças, às vezes até dentro da igreja. E isso foi me esmagando, mas isso foi pro meu bem. É que nem José, sabe, ele foi vendido pelos irmãos, tal, passou todos aqueles problemas e tal, e no final ele disse assim, não, galera, não fiquem mal aí, porque eu sei que Deus permitiu eu passar por tudo isso para que eu pudesse ajudar agora a minha família a não viver esse tempo de seca, né? Esse tempo de fome e tudo mais. Então, essa maturidade de José é uma maturidade que a gente precisa pensar. Deus está muito interessado em não te deixar como você está. Ele quer transformar você à imagem do Filho e isso vai te fazer bem. Isso não vai te fazer mal. Pode ser dolorido? Pode. Pode demorar? Pode. Pode ser difícil? Pode. Mas vai te fazer bem. Eu sou a promessa de que isso é a prova de que isso é real, sabe? Costumo dizer que a gente é milagres ambulantes, né? Deus faz milagre, cura, milagre financeiro e tudo mais. Sim, com certeza. Eu e você provavelmente temos muitas histórias para contar, mas você já reparou nos milagres que Deus fez dentro de você? Você já reparou o quanto Deus mudou você? Mudou seu pensamento, mudou seu coração, mudou seus sentimentos. O que Deus já mudou? Então você não vira mais só um coletor de milagres, né? Ah, vou receber todos os bens. Não. Você vira um milagre ambulante. Você vira uma bênção ambulante. Por quê? Porque Deus tocou você.
porque Deus transformou você. Então, não veja todos esses problemas como algo terrível que vai consumir você, algo desagradável, mas pense, Deus está te fazendo conhecer Ele melhor e fazendo você frutificar. Mas agora eu quero explicar o resto desse pensamento com um desenho que eu fiz pintando junto com vocês e lendo um poema que está no meu livro de colorir. O vídeo que vocês vão ver agora ainda é da primeira versão do vídeo, que ele é um pouquinho maior, mas é o mesmo desenho. A segunda edição, se você quiser adquirir, está aqui no link da descrição. Eu falo mais sobre isso depois, mas nós vamos conversar. Enquanto que a gente faz o devocional, nós vamos pintar. Fique claro, né? Todos os vídeos que tem nesse canal precisam ter pintura, né? Por favor, por favor. Esse é o desenho de hoje. Se você for ver, ele é um coração com uma peça de quebra-cabeça. Jesus está montando o coração enquanto que ele vai florescendo, frutificando. E eu quero te explicar o porquê desse desenho. Bom, desde criança eu sempre gostei muito de construir coisas, Legos, quebra-cabeça, enfim. E quando eu cresci, essa paixão de construir coisas, ela nunca me deixou em paz, na verdade. Eu lembro bem de que às vezes a gente se reunia em família para montar esses quebra-cabeças gigantes, sabe, de 3.000, 4.000, 5.000 peças às vezes. E se você entende um pouquinho desses puzzles, você sabe que para montar eles é necessário que você tenha o desenho inteiro do quebra-cabeça. E vem a imagem completa ali na caixa, na parte de cima normalmente. Sem o conhecimento, tá, da totalidade da imagem, do desenho completo, é impossível completar um quebra-cabeça desse tamanho. E aqui entra a mensagem por trás desse desenho. Eu gosto de pensar que a nossa vida é bem assim, um quebra-cabeça gigante e desorganizado, caótico, cheio de peças de cores escuras e claras. Algumas peças até são danificadas com o tempo. Às vezes, peças de nós inclusive se perdem, e todos nós, em certo momento, nos deparamos com a confusão da nossa alma, com coisas bagunçadas e caóticas que parecem não ter mais sentido nenhum. Mas assim como no brinquedo do quebra-cabeça, para se entender, é preciso voltar para a imagem completa, a qual está apenas nas mãos de Deus. Somente Ele sabe e tem esse conhecimento completo de nós. Ele sonda e conhece o nosso coração, desde o ventre da nossa mãe, como disse Davi no Salmo 139. Ele sabe não só o nosso passado, mas também o nosso futuro. Só o Senhor pode encaixar as peças, colocar elas no lugar e até restaurar as que se perderam ou se estragaram. Para nós, que não vemos a imagem completa, que não sabemos o dia de amanhã, parece confuso, demorado e às vezes até angustiante esperar pela montagem. Mas Deus sempre, no seu tempo perfeito, coloca tudo no seu lugar. Salmo 147:3 diz: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Confie nesse amor de Deus, de te amar tanto a ponto de tirar peças erradas do lugar que não cabem, de fazer novas peças, de renovar algumas outras talvez, de ter um tempo certo para montar corretamente, de podar em certas estações. Confie que por mais que você não entenda, Ele sabe o que está fazendo. Onde Deus toca, tem vida, tem transformação, tem milagre e amor. Com isso eu gostaria de finalizar nosso devocional com uma leitura de um poema que está escrito no meu livro de colorir. Diz assim: o Senhor nos ama demais para deixar tudo como está. Ele mexe no mais profundo, no mais escuro, onde não deixamos mais ninguém chegar.
Com seu amor, ele deseja abrir as feridas mais escondidas e de verdade curar. Não se assuste, deixe ele entrar. Onde a mão de Deus tocar, a vida voltará a jorrar. E no lugar da história de destruição, Deus fará a sua luz e o seu nome brilhar. Em todo filho de Deus transformado, existem as marcas, de onde o seu amor passou, transformou e colocou tudo de volta ao seu lugar. Essa lição é a lição 30, a última do meu livro. E ela contém alguns desenhos bem significativos, além desse poema que eu li para você. Eu conto um pouco das histórias e tal, e a gente tem esse desenho, onde Jesus encaixa as peças e coloca tudo no seu lugar. Inclusive, a última ilustração do devocional é eu mesma desenhando esse livro, enquanto que Jesus encaixa as peças dessa história. Eu quis terminar o livro assim. Se você tiver interesse de adquirir, ele tá ali na descrição do vídeo, é só você clicar para comprar, vale muito a pena. É um livro de colorir com um devocional, para você relaxar, aprender a pintar, mas também meditar na palavra. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, compartilhe, se inscreve aqui no canal, vai me ajudar muito. Beijo!